Chaim Lechaim, antes de mais nada, gostaria de fazer um brinde, um Lechaim, por Baruch Hashem, mais um ano de Sidon. E Baruch Hashem, hoje, um dia tão especial, Rosh Hashanah Lailanot. Hoje é ano novo. Hoje pode falar Shana Tová, que seja um feliz ano novo. Não é 1º de janeiro, também não é 1º de Tishrei. Hoje é dia 15 de Shvat. 15 de Shvat é o dia que Deus julga tudo o que vai acontecer com as árvores nesse ano. Quantos frutos vão nascer, quantas plantas vão nascer, quanta árvore vai crescer e como vai ser esse ano pela árvore. E aí eu pergunto para vocês aqui presentes, o que a gente está comemorando? A árvore deve estar feliz, soltando fogos de artifício, comemorando, Réveillon. Para a gente, o que muda na nossa vida? Para a gente, é mais, em crianças, hoje é Rosh Hashanah. Mas para a gente, é Rosh Hashanah Lailanot, para as árvores, não é para a gente. Então por que a gente está aqui hoje, todo mundo, a sinagoga hoje, Baruch Hashem cheia, homens, mulheres, crianças, comemorando Tu B'Shvat? Explica aos nossos sábios, e para isso eu conto uma história, para a gente entender a grandeza desse dia. O Baal Shem Tov, grande sábio, grande rabino, uma vez ele estava andando numa floresta e ele decidiu rezar e agradecer a Hashem pelas maravilhas que Hashem fez, as árvores, as flores, a natureza que Hashem criou. E aí o Baal Shem Tov ele começou a olhar para uma árvore e ele viu que daquela árvore, de repente, passou um vento e caiu uma plantinha, caiu uma folha da árvore no chão. E o Baal Shem Tov, ele é conhecido, ele falava, tudo é Ashgacha Pratit. Tudo, exatamente tudo o que acontece no mundo é a divina providência. Deus está no comando de tudo. Inclusive, se caiu uma tampinha de Coca-Cola no chão, se caiu uma planta de uma árvore no chão, a Kadosh Baruch Hu que fez isso. Então o Baal Shem Tov perguntou, mas por que isso aconteceu? E ele perguntou para o galho, o que aconteceu? Árvore, o que aconteceu? Que essa planta caiu no chão. Por que ela caiu no chão? E aí o galho, a plantinha falou, olha, não foi minha culpa, eu caí no chão, queria ficar na árvore. Não fui eu que me joguei no chão. De repente aconteceu que veio um vento muito forte e simplesmente fez com que a planta voasse. E aí o Baal Shem Tov foi tirar satisfação com o vento. Vento, o que aconteceu que você de repente voou assim e fez as plantas voarem? O vento falou, mas não fui eu que decidi isso. A Kadosh Baruch Hu, ele está no comando de tudo. Ele pediu para mim agora assoprar para ter o vento forte para as plantas caírem da árvore. Isso foi o que aconteceu. O Baal Shem Tov foi tirar satisfação com Deus. Ele foi até a Kadosh Baruch Hu e falou, Hashem, por que você fez esse vento? E por que você fez essa planta cair no chão? E Hashem, Baal Shem Tov era um grande tzadik. E Hashem, ele teve nessa hora uma revelação divina, um Ruach HaKodesh. E Hashem mostrou para ele que embaixo daquela planta havia uma formiguinha que ela estava trabalhando. A formiguinha, a gente sabe que ela carrega mais de 10 vezes o peso dela. A formiga é um animal forte, apesar de ser pequeno, ele consegue carregar mais de 10 vezes o peso dela. E a formiga estava trabalhando, só que o sol estava muito forte. Eles não estavam em Chicago, lá que a gente saiu agora, no menos 30 graus. Estavam no Rio de Janeiro com 40 graus, sensação térmica 50 graus. E o calor pegando fogo e a formiguinha trabalhando, coitada, suando. Se é que formiga soa, mas a formiga, coitada, nesse sol, e a formiga está escrito, a Kadosh Baruch Hu falou que naquele momento, a formiga pediu para Hashem, Deus, por favor, me dá um pouco de sombra, eu só quero trabalhar. E foi nesse momento que a formiga pediu e passou o vento, que caiu a planta da árvore e que fez sombra para a formiga. Rabotai, por que eu estou contando toda essa história? Para a gente entender o que aconteceu no dia de Tu B'Shvat. Por que a gente está comemorando aqui? Se a gente pudesse resumir esse dia em uma palavra, qual palavra seria? Emuná. Fé em Hashem. Não seria mamãe. Qual palavra seria? Emuná. A emuná em Hashem. A Kadosh Baruch Hu quer mostrar para a gente
que até uma planta que caiu da árvore, ela tem um motivo. A Kadosh Baruch Hu não é à toa que hoje, além de ser Tu B'Shvat, eu estou comemorando, junto com a minha família, 4 anos como rabino do Templo Sidon. Exatamente para a data em português, esse ano, 24 de janeiro de 2024. A gente entrou aqui no Sidon, o primeiro dia como rabino do Templo Sidon foi 24 de janeiro de 2020. E Baruch Hashem, estamos completando agora 4 anos. E a gente sabe, Mazal Tov, com Baruch Hashem, com muito esforço, muito trabalho, com muitas alegrias e com a ajuda de todos, Baruch Hashem, todos vocês que fazem nossa sinagoga brilhar cada dia. E Baruch Hashem, mais um ano está sendo completado. E a gente pensa que a gente que escolheu ser rabino do Sidon, a gente pensa que a gente escolheu morar no Rio de Janeiro, a gente pensa que a gente escolheu aonde a gente vai ficar. A Kadosh Baruch Hu mostrou para a gente essa semana, Rabotai, como que ele está no comando de tudo. Era, na verdade, a gente viajou nas férias, foi visitar meu sogro lá em Chicago, e era para a gente estar chegando aqui na segunda-feira de manhã, tranquilo, fazer o evento de uma forma tranquila, mas a Kadosh Baruch Hu quis, de uma forma ou de outra, que o voo ia atrasar um primeiro voo, e na conexão a gente não ia conseguir chegar a tempo do segundo voo, e a gente teve que ficar parado, sem saber para onde ir, com 2 crianças pequenas, o avião que a gente perdeu, e meio que num certo momento a gente entrou em pânico, e agora o que a gente vai fazer? Não sabia se eu pegava o microfone para gritar lá com o cara do avião, com o piloto, ou se eu pegava o piloto para dirigir, mas a Kadosh Baruch Hu queria mostrar para a gente alguma coisa, que a gente é igual uma árvore. A gente é comparado como uma árvore, e assim como a árvore, ela não decide quando vai cair a planta. Ela não decide quando vai nascer o fruto. A Kadosh Baruch Hu que decide por ela. A Kadosh Baruch Hu que está no comando de tudo. Assim também, e muito mais, cada um de nós. A gente pensa, a gente decidiu trabalhar em tal coisa. A gente não decide nada. Rabotai, quem está dando as garras para ti em cada coisa que acontece na nossa vida, e a gente muitas vezes não entende o porquê está acontecendo. Por que tal coisa aconteceu? Mas a Kadosh Baruch Hu tem o motivo de tudo. E o meu motivo, Baruch Hashem, a gente conseguiu ver que numa tensão, num momento de tensão que a gente não sabia o que fazer, e hotel, e comida kasher, e agora, o próximo voo para o Rio de Janeiro é só daqui a 48 horas, que eu vou fazer 48 horas com 2 crianças pequenas, com esposa, numa cidade que eu não conheço, não falo inglês direito. Na mesma hora, Baruch Hashem, a Kadosh Baruch Hu me mandou um anjo. A Kadosh Baruch Hu mostrou para a gente que a gente tinha uma missão. Foi o Maurício Balaciano, muitos conhecem, ele ajudou a gente também, filho do Hélio Balaciano, ajudou a gente com o voo, e Baruch Hashem a gente conseguiu uma noite no hotel que a companhia pagou pra gente, e Baruch Hashem a gente conseguiu tudo, e conseguiu comida kasher, e Baruch Hashem sobrevivemos, e no final das contas, quando chegamos aqui no Rio de Janeiro, eu encontro uma pessoa no avião, e ele fala para mim, meio que em inglês, meio que em hebraico, sabe, Atzocherabo, fala assim, boa sorte, tem que falar com sotaque ashkenazi, Atzocherabo, muito bom sucesso para você. E eu pergunto para ele, olha, para falar shalom, muito gosto de falar shalom, mas para falar Atzlacharabá, ainda mais com esse sotaque, Atzocherabo, alguma coisa tem. E eu perguntei quem é você, e comecei a conversar com ele, e eu fui descobrir que o nome dele é Moishe. E eu fui descobrir que o pai dele é o grande rabino Chabad da Austrália. E ele, quando tinha 15 anos, ele decidiu por um motivo ou por outro, a vida leva, e o jovem adolescente, quando ele tinha 15 anos, ele deixou o tefilim dele com o pai e falou que ele decidiu que ele não quer mais colocar tefilim, que ele não quer mais saber de religião. O pai dele é o grande rabino da Austrália, e ele desistiu de Shabbat, e ele desistiu de kasher e de tefilim, e deixou tudo, abandonou praticamente tudo. Mas ele foi criado num ambiente judaico, então ele tinha aquilo. E eu comecei a conversar com ele, ele falou, olha, você tem tefilim aqui? Antes de eu perguntar, eu falei, sim, eu tenho tefilim. Ele colocou tefilim, depois de 15 anos, que ele já tinha deixado de colocar tefilim, ele colocou tefilim, mandou a foto para o pai dele, na Austrália, e Baruch Hashem, a gente conseguiu entender por que a Kadosh Baruch Hu faz as coisas de tal forma que às vezes na hora a gente não entende, mas de um jeito ou de outro, aquele tefilim, aquele momento, aquela pessoa,
Está na hora certa, no lugar certo. Isso é o que a Kadosh Baruch Hu quer da gente. E se por um motivo ou por outro, estamos aqui no Templo Sidom agora, comemorando Tu B'Shvat, comemorando mais um ano de Templo Sidom, mais um ano de Rio de Janeiro, é porque nós temos, todos nós aqui presentes, temos uma shlichut, temos uma missão para fazer no Sidom, para fazer na Tijuca, para fazer em todo o Rio de Janeiro. E a nossa missão está mais clara do que nunca. A Kadosh Baruch Hu está mostrando para a gente que a nossa missão é difundir a Torá pela Tijuca e por todo o Rio de Janeiro e por todo o mundo, Be'ezrat Hashem. E através disso, e através da nossa alegria, saber que se aconteceu alguma coisa é porque Deus está no comando, isso dá uma tranquilidade. Kadosh Baruch Hu é que controla o mundo. Então, automaticamente, a gente vai servir a Deus com alegria. E vidu et Hashem besimcha, vai servir a Hashem com alegria. Atrasou o voo, eba, que bom, que alegria. Depois a gente vê o que vai fazer com as crianças, com o kasher e com o hotel. Deus vai resolver. Então, lechaim, quando a gente tem um problema, quando a gente tem algum nisayon, algum teste, que a Kadosh Baruch Hu coloca na nossa vida, a gente lembra de Tu B'Shvat. A gente lembra que o dia de hoje vem introduzir em cada um de nós a emuná, a asgachá para ti, confiar em Deus. Ele sabe o motivo de tudo. Então, lechaim, que a gente consiga aproveitar, ter a emuná verdadeira, ter a fé em Hashem. E sem dúvida nenhuma, através dessa fé, já vamos ver que tudo, a galut valeu a pena, porque já vamos chegar na reconstrução do terceiro Beit HaMikdash, em breve em nossos dias. Amém. Lechaim.